E aí, pessoal, minha receita de cupcake de milhões, que eu adoro fazer ela e dá super certo. Rendeu 36 unidades. Estou utilizando farinha de trigo, fiz muita massa, então foi farinha de trigo, água, utilizei 3 copos de água, 3 copos americanos, o óleo, açúcar, os ovos, são 4 ovos, o fermento, gente, eu utilizo ele depois da massa pronta, praticamente. E a essência de baunilha que eu utilizo da Arcolo. Então foi isso aqui, na descrição vai ter certinho a quantidade que eu utilizei. Aí o passo a passo é assim, eu vou primeiramente começando com os líquidos, então eu coloco os 3 copos de água, 435 gramas pesadas. Agora eu vou colocar o copo americano, né, de óleo normal mesmo. Na balança deu 140 gramas de óleo. Lembrando que essa receita é para 36 cupcakes. Os ovos, gente, eu tô utilizando esse ovinho, esse ovo, como é que fala? Ovo caipira. Mas eu gosto de ir colocando um a um, né? Pra gente ver se o ovo tá bom mesmo, se não tá. Então eu vou quebrando um a um. São 4 ovos. Normalmente cada ovo tem uma média de 30 gramas, em média. Então, juntando os 4 aí dá umas 120 gramas de ovos. Então é só colocando os ovos. Depois disso assim que eu coloco os ovos, eu já coloco a essência de baunilha. Eu colocando fui colocar no cantinho, em vez de colocar já em cima da vasilha, colocando ali, deu uma leve entornadinha, só um pinguinho que caiu para fora. Mas ou você vai colocar 4 a 5 tampinhas dessa garrafinha, ou então na colher de sopa mesmo, são 4 colheres bem cheias. Se cair um pouquinho a mais, não tem importância. Se precisar de fazer menos cupcakes, é só dividir a receita ao meio. O açúcar é açúcar cristal mesmo, normal, são 400 gramas de açúcar, aí eu coloco ele todo, né? Eu vou, praticamente, gente, coloca tudo junto nessa receita, não fico colocando muita coisa separada assim não. Aí eu coloquei metade da farinha, são 700 gramas de farinha, mas estou colocando metade da farinha, só pra metade não, né? Coloquei uma boa parte, só para vocês entenderem mais ou menos como que vai ficando a textura. Que eu comecei a mexer, só pra vocês verem que ela parece que é muita farinha, mas eu fiz muito cupcake, mas tá vendo que ela tava bem líquida ainda, tá vendo, ó? Lotado de gruminho, mas é só ir mexendo. Aí coloquei o restante da farinha. Dá para você fazer sim com a batedeira, dá para fazer também no liquidificador essa massa, só que eu fiz ela na mão mesmo, misturando, só para vocês verem que dá para fazer também na mão, normalmente, igual antigamente fazia os bolos, né? Só que nesse caso é cupcake. O fermento eu coloco ele assim daqui a pouco, porque eu vou primeiramente arrumar as forminhas. Essas forminhas de cupcake do cupcake a gente acha elas nas lojas, né, de embalagem, vem com 45 unidades normalmente. Eu peguei da branca porque é batizado ou aniversário? Me confundi aqui agora, gente. Mas eu acho que é batizado. O chá de fraldas. Lembrei. Aí era tudo azulzinho, né? O chantilly azul e a forminha branquinha embaixo. Aí eu separo, antes de colocar o fermento, eu separo as forminhas, já deixo na forma de cupcake, né? Feito isso, aí agora sim é a hora de colocar o fermento na massa. Então, estou utilizando praticamente, gente, de fermento, cada tampa de fermento assim, é correspondente a uma colher, mas tem uma média de, se não me engano, 30 gramas de fermento. 15 gramas, cada tampinha tem uma média de 15 gramas assim de fermento. Então coloca uma quantidade boa, tá vendo? Não fico com medo de colocar, se quer passar um pouquinho também não dá tanta diferença, mas são uma média de 30 gramas certinho que eu pesei. Aí misturei, e depois que eu faço isso eu começo, né, com uma colher de sopa mesmo para fazer o processo de colocar nas forminhas. Então eu coloco praticamente uma colher, tá vendo? Uma colher de massa e mais um pouquinho, colher de sopa normal que a gente tem em casa. Aí eu fiz isso, coloquei nas forminhas todas, uma colher e mais um pouquinho, quase uma colher e meia. Lembrando, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, corre, aperta a pausa no vídeo e se inscreve rapidinho. Não sei se dá para vocês verem aqui direitinho, mas tá vendo aqui, ó. Ficou praticamente, tipo, eu dou uma batidinha, mas fica quase um dedinho, tá vendo aqui? Falta só um pouquinho, né, para sair da forma, mas essa quantidade mesmo, aí leva para assar. Agora é o momento de você prestar atenção, escuta o que eu tô te falando aqui. Tempo de forno a gás é de 33 minutos a 35 minutos. Eu achei no forno grande, que é um forno que eu tenho aqui. E se tiver 2 grades, eu assei na grade de cima esse tempo. No forno elétrico, ele gasta 22 minutos. Lembrando que no forno a gás eu não pré-aqueci ele, mas quem quiser pré-aquecer pode pré-aquecer normalmente. Aí eu tinha acabado de tirar do forno, mas é assar na temperatura que você assa seus bolos aí. É na temperatura exata. Ele tinha agarrado um pouquinho, eu fui pegar a faca para
pra cheirar na beiradinha. Tava bem quente, gente. Bem quente, até queimei minha mão na hora que eu tava. Mas era só pra vocês verem. Isso daí, tá vendo? Ele ficou. Ah, eu gosto muito dessa massa. Ela fica redondinha, fica certinha. Quando pré-aquece o forno, ela fica mais redondinha ainda. Mas eu não gosto de pré-aquecer meu forno, não. Eu já vou colocando. E assim ficaram minhas massas. E agora, rapidinho, só explicando pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês como que ela fica por dentro. Ela ainda tava quente. Eu desenformei esperei esfriar. Não, só um pouquinho que eu esperei esfriar. Mas só pra vocês verem mais ou menos a textura da massa. Porque todos os meus cupcakes eu umedeço ele com aquela calda de leite condensado e água. Tá vendo a hora como é que ela fica? Eu vou tirar a parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Não queimou, ela fica não, fica na textura ideal. Aí eu vou abrir o meio certinho só pra vocês verem. Tá vendo? Olha, fica bem macia essa massa, cheia de buraquinho. Aí é só umedecer, né? Eu utilizo aqui esse fura cupcake, não sei o nome direito desse aparelhinho não. Mas é só para furar mesmo os cupcakes, então eu utilizo ele, faço todas a furo, né? Deixo o buraquinho no meio e o miolo, gente, esse miolinho eu vou separando, porque eu também utilizo esse miolo. Eu faço esse processo com todos os cupcakes. Eu separei assim porque era metade eram 10, que a cliente me pediu 10 de ganache e 10 de leite ninho. Aí tá vendo, para umedecer, eu vou colocando assim bem pouquinho mesmo, não coloco muito, que a massa até que é bem úmidazinha mesmo. Aí eu fui só colocando a calda, né? Fiz a calda e depois fui montar as caixas para já agilizar, né? Porque isso aí já era de madrugada, tá, gente? Já era mais de 2 horas da manhã. Aí eu fui colocando os cupcakes para depois com o processo de rechear. Coloquei o ganache no saco de confeitar, fui recheando um a um. Aí para finalizar é só pegar a tampinha dos bolos, né? Colocar as tampinhas em cima normalmente. A tampinha pode umedecer, mas essa daí eu não umedeci não. E passar o chantilly. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Lembra que se vocês fizerem essa massa aí, lembra de comentar, vá lá nas minhas redes sociais, no @seligaconfeiteiro, e lembra também de se inscrever aqui no canal para outras dicas também na confeitaria, tá bom? Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima dica. Então, até mais. Tchau, tchau.